caso Flávia Magalhães e a soberania americana. Parece ter havido violação da soberania americana no caso envolvendo a bolsonarista Flávia Magalhães, cidadã brasileira naturalizada americana, integrante do grupo evangélico Yes Brasil USA, acusada de divulgar fake news em redes sociais contra o STF e que, por este motivo, teve prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes em janeiro de 2024. Segundo o jornalista Cláudio Dantas em sua página da internet, para efetuar a detenção de Flávia dentro do território americano, foi acionado oficialmente o funcionário da Polícia Federal em Miami para efetuar a prisão da moça sem passar pelos canais competentes junto ao governo americano. Moraes, além de tentar o bloqueio do perfil de Flávia no X sem sucesso, cassou seu passaporte brasileiro, embora ela se deslocasse com o documento americano. Na transmissão do canal do mesmo Cláudio Dantas no YouTube, Flávia insinuou que foi monitorada por agente da Polícia Federal durante manifestação popular em Fort Lauderdale no mês de fevereiro de 2024, conforme relato de seu advogado Paulo Faria, com a finalidade de tirá-la à força do território americano para tornar efetivo o mandado de prisão, um trabalho de nítido teor invasivo da jurisdição de um outro país, portanto, com gravíssima repercussão no direito internacional. Para início de análise, nada impede que um juiz decrete a prisão de um brasileiro no exterior, depois da apuração devida de um ilícito penal, com ampla margem de contraditório e ampla defesa. Evidente que a determinação não tem aplicação imediata, porque a pessoa, para ser presa, precisa ser extraditada em um processo demorado e complexo através do acionamento da via diplomática e acordos bilaterais, que envolve, antes de tudo, a aceitação pelo país de residência do acusado. No caso de Flávia, a opção foi pelo caminho informal, bem mais fácil e mais veloz. O incômodo do ministro com relação à afirmativa de Flávia sobre o seu envolvimento com o crime organizado fez com que, no lugar de abrir uma queixa dentro dos chamados crimes contra a honra, como aconteceu em relação ao advogado Celso Vendramini, Sua Excelência decidiu colocá-la dentro do famigerado inquérito das fake news. Fato é que Flávia Magalhães, mulher simples do trabalho de governanta, talvez pelo fato de se identificar como pessoa de direita, foi atirada num enredo de talhe kafkiano. Aqui no início, seu defensor nem teve acesso. O confronto à soberania do país mais poderoso e influente do mundo, comandado por um líder obstinado e de extremo personalismo e centralização, se dá no momento em que uma sucessão de desastres se acumulam contra o consórcio de poder atuante no Brasil desde 2023. Por onde a vista alcança, divisam-se pontos de atrito e situações de embaraço com os Estados Unidos, com a diplomacia totalmente inerte, mesmo com o telefonema de Trump e Lula celebrado pela mídia chapa branca, mas sem desdobramento fático até agora. O pessoal do gabinete de Moraes já cogitava, como demonstra diálogo exposto pela Vaza Toga, na pessoa do juiz Marco Antônio Vargas, já sancionado com a perda de visto americano, a vontade de mandar uns jagunços para pegar o influencer Alan dos Santos, que destila contra Moraes críticas pesadíssimas. Como Flávia, Alan dos Santos também reside na América, ele na condição de exilado político. A proporção dessa enrascada pode ser avaliada pela entrada em cena do biliardário Elon Musk ao patrocinar causídicos para a defesa de Flávia Magalhães, cujo evento possui contornos indicadores de incidente diplomático de elevada voltagem, afora os naturais desdobramentos jurídicos. Não se esquecendo também da sede com que a Casa Branca procura identificar zonas cinzentas e falhas na prática política brasileira para municiar intervenções futuras. Agora, a situação de Moraes, ao oposto da lei Magnitsky, que tinha a ver com o desrespeito aos direitos humanos, envolve a mobilização do Estado brasileiro através de um representante policial sem conhecimento de Washington, cai no âmbito criminal, pois o objetivo final da empreitada foi perseguir uma cidadã americana protegida pela primeira emenda da Constituição, espinha dorsal
da liberdade de pensamento, bem como a 14ª emenda, que veda a privação a qualquer indivíduo da liberdade e o protege contra ações arbitrárias. Além disso, a ação de Moraes anulou o acordo de extradição entre os dois países firmado em 1961, que exige um pedido formal via canais diplomáticos ao Departamento de Justiça para fazer valer o pedido de prisão de Flávio. Todo o encadeado de atitudes a partir do decreto de detenção tende a ser encarado como conspiração contra os Estados Unidos, expondo o país ao escrutínio internacional da supremocracia. A figura do Brasil, com este episódio em seu estágio inicial, fica seriamente comprometida e aprofunda o olhar de desconfiança internacionalizada acerca dos abusos aqui praticados, com destaque para outro evento em curso, ou seja, o processo contra o ex-assessor Felipe Martins, objeto também de controvertida atuação judicial. A pressão certamente não arrefecerá e só irá multiplicar o confronto com a administração americana. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal para dar aquela força na sua consolidação, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário aqui embaixo sobre o caso Flávia Magalhães, compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Muito grato pela sua audiência. Tchau!